Fiz uma trajetória panorâmica sobre a constituição do conceito e da própria ideia física, né, de espaço moderno, do cubismo até algumas obras paradigmáticas das vanguardas, Mies van der Rohe, Le Corbusier e Walter Gropius, para nós entendermos um pouco qual a base moderna da qual o Niemeyer se formou, não na escola, mas enquanto arquiteto moderno. É evidente que eu poderia continuar a aula de hoje a partir da ideia de um desdobramento linear até da aula passada, continuar um pouco para frente, enfim, mostrar algumas outras coisas. Mas, de fato, como são só 4 aulas, e hoje já é a segunda, então, em tese, hoje, às 10 da noite, metade do curso acaba, né? Eu vou partir de vez para o contexto brasileiro, a partir de um episódio, não de um episódio, mas, de fato, do episódio mais importante para a formação do projeto moderno nacional e da consequente constituição de uma identidade moderna e brasileira via Lúcio Costa, que é o projeto da sede do Ministério da Educação e Saúde Pública na então capital federal do Rio de Janeiro. Bom, a gente viu um pouco na aula passada as diferentes formalizações do conceito de espaço moderno, seja pela via da transparência e da ruptura e da transformação do volume em plano pelo Mies van der Rohe, seja pela suspensão da forma do chão pelo Le Corbusier. Isto é, são essas duas estratégias simultâneas que vão tentar constituir uma espacialidade sem a hierarquia da cidade tradicional, uma espacialidade sem a separação da vida privada, da vida pública, do íntimo e do público. Só existe o público. Na medida em que você levanta essa arquitetura do chão, ao resto do chão não existe público e privado, existe o espaço da cidade moderna, existe o pilotis, ou no caso do Mies van der Rohe, existe, na verdade, uma organização ortogonal de planos verticais e horizontais cujas arestas não se tocam. Existe uma continuidade espacial que rompe com a ideia de que a arquitetura é um volume que deva ter dentro e fora e assim por diante. E o exemplo paradigmático, de fato, é o pavilhão da Alemanha na Feira Internacional de Nova York. Ponto. Isto posto, de fato, talvez a experiência moderna inicial no Brasil, moderno no sentido da matriz construtiva abstrata do projeto moderno, né? Talvez de fato tenha sido a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Com essa tentativa de... Isso aí também dá um raciocínio um pouco longo, mas de alguma maneira acho que vale a pena tentar alinhavar, da constituição de uma ideia de modernidade nacional, do ponto de vista da constituição de uma imagem moderna e nacional. E, via de regra, a constituição dessa imagem moderna e nacional, ela acaba muito mais recaindo sobre o conteúdo do que sobre a forma. Não é? Se você for imaginar, desde a chegada da família real portuguesa e a consequente chegada da missão francesa e depois a abertura da Escola Nacional de Belas Artes, assim por diante, a ideia dessa pintura acadêmica e brasileira, o que faz essa pintura acadêmica brasileira não é a técnica da pintura, a forma, a linguagem, e sim o tema. O homem brasileiro, e aí os temas são os temas clássicos da pintura acadêmica. Enfim, paisagem, pintura heróica, os personagens, enfim, cultura e assim por diante, natureza morta e tal. Então é evidente que ao você pintar um índio e pintar uma flor de maracujá, você está se reportando a algo que é nosso e não é francês, inglês ou alemão.
Isto é, o que diz respeito ao Brasil é o tema e não a forma. E da mesma forma, do mesmo modo, de alguma maneira, se por um lado essa constituição de uma pedagogia pictórica acadêmica vem via importação dos professores, dos pintores, e aí não só franceses, mas de outros países da Europa, no caso da Semana de 22 se dá o contrário, né? A gente sabe que a Tarsila do Amaral vai ser aluna do Léger e do Braque e assim por diante, né? Então essa cubificação, digamos assim, da forma acadêmica, o que faz dela nacional também acaba sendo o tema, né? Principalmente, por exemplo, Portinari e de Cavalcanti, mas mais precisamente Portinari, que vai pintar o homem brasileiro, enfim. E quanto mais o tempo passa, a gente lê as críticas mais recentes de críticos como Ronaldo Brito, por exemplo, e de fato classificam Portinari como um artista menor, não é? Assim como, na verdade, acho que todo abstrato vai considerar um figurativo um artista menor, porque é de fato aquele cara que não conseguiu fazer a passagem, não conseguiu se descolar da necessidade de ter que pintar alguma coisa que represente algo que vá além daquilo, do ato pictórico em si. Não é? Mas, enfim, isso não vem ao caso. E essa modernidade arquitetônica, ela vem, num primeiro momento, via o Gregory Warchavchik, que eu não vou mostrar o Warchavchik, que hoje eu poderia até mostrar, até para começar um pouco antes disso, mas aí eu trago alguma coisa na semana que vem, eu acho que tem a ver quando eu falar um pouco do Niemeyer em São Paulo. Não é? Mas o projeto de renovação dos edifícios ministeriais pelo Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, não é? Ele de fato não vai ser um momento de renovação da arquitetura brasileira. Isto é, todos esses ministérios vão ser em estilo, né? Seja Art Deco, eclético e assim por diante. O Ministério da Guerra, que é um edifício gigantesco ali na Avenida Getúlio Vargas, ou o próprio Ministério da Fazenda, que é um edifício neoclássico ao lado do edifício do Ministério da Educação. E um desses edifícios, e uma dessas sedes que deveriam ser construídas para abrigar especificamente um dos ministérios, era a sede do Ministério da Educação e Saúde Pública. Isto é, a educação e saúde faziam parte de um mesmo ministério. Ainda bem que isso não é hoje. Hoje em dia, se fosse fazer isso, a cada presidente que entra se criam 5, 6, 7 ministérios diferentes, né? Bom, vou resumir. Esse edifício que está acima foi o projeto vencedor do concurso para o Ministério da Educação. O projeto de um arquiteto, de um grande escritório de arquitetura e um grande professor acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, chamado Arquimedes Memória. Então é um projeto que é tudo menos moderno. É evidente que não é um projeto acadêmico, no sentido de ter uma ornamentação excessiva e tudo mais. Ele tem linhas verticais, linhas horizontais, tem uma certa limpeza, mas existe uma evidente simetria e uma necessidade de ornamentação, mesmo que sutil, não é? E o tema o motivo ornamental era um motivo neo-marajoara. Não me pergunte o que é um motivo neo-marajoara, mas enfim, que são essa parte de baixo, enfim e tal. Porque como é um projeto de concurso, a gente também não tem tanta informação, não é que existem 30 desenhos sobre essa fachada, assim, é tudo muito pouco. E o segundo colocado, de um arquiteto chamado Rafael Galvão, que depois foi compor a equipe até do próprio estádio do Maracanã, o estádio que foi construído, né? Que do ponto de vista da proporção, até da organização simétrica, ele lembra muito o primeiro colocado, entretanto, subtraído todo e qualquer tipo de necessidade ornamental. Quer dizer, ele é muito mais moderno do que o de cima, mas também não é um edifício moderno, não é? Bom,
a história do Ministério da Educação, talvez ela tenha tantas versões como, sei lá, a morte do Getúlio Vargas. Assim. Até hoje não se é um capítulo inconcluso e ele é um capítulo que está fadado a ser inconcluso. É uma coisa muito louca isso. Há poucos meses atrás se lançou um livro, que aliás o livro tem a própria proporção do prédio do Ministério da Educação. Eu não sei se fizeram isso propositalmente, mas ele tem parece uma caixa de fósforo mesmo, um pouquinho mais estreitinho. Enfim, existem alguns elos perdidos nessa história que eu até conversei com o Abílio por ocasião do lançamento do livro e, de fato, enfim, não vem ao caso. Ora, a gente ouvindo essa história dá a entender, ou a gente tem a impressão, que o Brasil, na verdade, era o Ministério da Educação. Não existia nada além do próprio... Esse Brasil moderno, na verdade, era o Ministério da Educação, né? Principalmente posterior ao concurso, depois, a partir da inauguração do edifício, só 7 anos depois. Mas, enfim, tinha toda a parte de literatura a cargo do Carlos Drummond de Andrade, música era o Villa-Lobos, patrimônio, o Lúcio Costa, arquitetura, Oscar Niemeyer. Então, você tinha, na verdade... o Brasil moderno trabalhando numa sala. Né? Então era ali onde se decidiam os rumos dessa modernidade brasileira. E o próprio Carlos Drummond de Andrade alerta o ministro Gustavo Capanema sobre o desperdício que seria o Ministério da Cultura ser construído num edifício de estilo, já que o Estado Novo deveria promover essa renovação cultural e uma renovação do ponto de vista das leis trabalhistas. Eu não vou aqui dizer o que significou o Estado Novo para esse Brasil, para a passagem do Brasil provinciano para um Brasil moderno. Né? E essa equipe moderna, que ainda, de fato, o Lúcio Costa ainda não tinha nenhum cargo no próprio Ministério da Educação, não é? Convence Gustavo Capanema a impugnar esse concurso e pagar o prêmio para o Arquimedes Memória. Só que era o Arquimedes Memória, na época, era, enfim, um grande arquiteto, amigo particular do Getúlio e tudo mais. Isso criou também uma imensa polêmica, porque o cara queria construir esse edifício a todo custo. E o Gustavo Capanema, então, convida o Lúcio Costa para apresentar um projeto moderno. Né? Apresentar um novo projeto. Impugna-se o concurso e se faz um novo projeto. O Lúcio Costa, ao invés de apresentar um projeto pessoal, autoral, digamos assim, ele resolve convidar alguns, né, não todos, mas enfim, alguns dos arquitetos que participaram do concurso do Ministério da Educação, apresentando projetos modernos ou com feição moderna. Vamos lá. Esse PowerPoint tem acho que umas 150 imagens e às 10 horas eu tenho que passar 150. Então daqui a pouco eu vou ligar uma metralhadora. Enfim. E esse é o projeto apresentado pela equipe do Lúcio Costa. O Lúcio acaba montando uma equipe composta por ele, o Jorge Moreira, que é um arquiteto que projetou o Hospital do Fundão, na Ilha do Fundão, do Rio de Janeiro, o prédio da reitoria. Afonso Eduardo Reide, que fez o Conjunto de Pedregulho, o Museu de Arte Moderna e alguns outros edifícios. É um arquiteto funcionário público, né? Não é... Ele pessoalmente não assinou... Ele pessoalmente assinou as 2 casas que ele fez para ele. Todos os outros projetos ele fez como funcionário público, né? E Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, a equipe. Né? E esse era o projeto que eles apresentaram. Um projeto que tem uma nítida influência do Le Corbusier. Né? E aí de fato é onde talvez a gente vai entender da onde sai essa estratégia, esse procedimento projetual, principalmente do Oscar Niemeyer, onde cada componente, cada elemento do programa arquitetônico,
dependendo da sua importância, evidentemente, não digo um banheiro, uma despensa, um depósito, não é isso. Ele acaba desdobrando uma forma arquitetônica, né? Então, por exemplo, no caso do Ministério da Educação, você precisa salas de repartição, o gabinete do ministro, além de infraestrutura, enfim, elevador, banheiros e assim por diante, e um grande auditório. Então, não há dúvida, eu tenho uma parte do programa que se resolve em lâminas, né, com gabinetes, assim por diante, elevador e tudo mais, e um elemento maior que tem uma forma trapezoidal, não é? Que é uma arena, um auditório, uma sala de cinema, uma sala de conferência, e assim por diante. Não é? No caso do projeto do Lúcio Costa e equipe, eles vão fazer essa ala em U, eu vou mostrar a planta depois para vocês, e aí esse auditório fora. Então, a forma corresponde àquilo que ela contém, não que esse auditório vai estar imerso no interior dessa forma maior. Poderia, se fosse um outro arquiteto, fazer uma caixa com um auditório dentro, enfim, é uma outra estratégia de projeto. E aí, que de fato não tem nada a ver, por exemplo, com uma estratégia paulista, não é? Vamos só uma rápida, já que a gente estava falando do Paulo Mendes da Rocha, um rápido parênteses. Ora, se você vai pedir para Oscar Niemeyer fazer um edifício escolar ou uma universidade, não é? Então, não tem dúvida, eu vou fazer um bloco de sala de aula, depois aqui desse lado um auditório assim, aqui um bloco administrativo que pode ser assim, meio fora do centro, que vai resultar, sei lá, em alguma coisa assim. Aquele edifício no fundo, curvo, e depois um outro maior aqui, por exemplo. Isto é, há uma permissão de compor essas formas no espaço, mais para a esquerda, mais para a direita, mais alto, mais baixo, preto, branco, vermelho. Isto é um modo de pensar arquitetura muito próximo das artes plásticas. Não é? Ao passo que, por exemplo, você pega o edifício da FAO ou qualquer outra obra maior, de grande porte, seja do Artigas, seja do Paulo Mendes da Rocha, não é? Quer dizer, você tem 2 paredes, quando não 4, enfim. E aí tudo isso dentro disso, dentro de uma forma maior, né? Sala de aula, rampa. É um projeto pensado de fora para dentro e não composto com formas que ocupam um espaço aberto. É o oposto, é uma estratégia muito mais introspectiva do que expansiva, né? A gente está falando dessa primeira estratégia, né? E aí quando o Paulo, por exemplo, tem que botar um monte de volumes, não tem jeito. Tem que ter um museu aqui, um museu acolá, uma sala de aula, ele não tem dúvida, ele inventa uma passarela, alguma coisa, e aí fica plugando uma coisa aqui, a outra ali, e assim por diante. Porque eu preciso desse elemento para fixar essas coisas, para não permitir que a arquitetura seja alguma coisa mais para a esquerda ou mais para a direita. Então eu invento uma maneira de mensurar. Eu tenho que inventar um modo de controlar essas coisas, não é? Eu vou passar. Vocês estão vendo? Então é aquilo que eu desenhei de ponta cabeça. Acontece que esse edifício, eu vou vir um pouco. Bom, aqui não tem o quarteirão, mas a quadra é mais ou menos uma mancha retangular que envolve essa planta como um todo. Isto é, apesar de ser uma edificação moderna, ou pelo menos devedora das postulações corbusianas, ela ainda é uma forma que é alinhada com o limite do terreno, enfim, ela tem um certo conservadorismo típico de quem está especulando ainda o que é projetar algo de fato moderno. E o Le Corbusier, aqui, enfim, são essas 3 alas com as circulações ali, que é quadriculado, e depois as repartições e tudo mais, esse grande auditório com o palco para baixo. Hoje eu não trouxe o pointer. Enfim. Ixi, tá ruim aqui.
Aqui é só uma imagem de um projeto do Le Corbusier, que é a Liga das Nações em Genebra, onde ele também trabalha essa lâmina com um auditório voltado de costas para a lâmina. Então vocês podem perceber como essa parte de baixo é idêntica. Tudo é parecido com tudo, nada é invenção. O Niemeyer fala que a arquitetura é invenção para ele fazer com que, para ele nos distanciar de um certo raciocínio racional de projeto. Né? Aqui é um desenho do próprio Lúcio que mostra, como vocês podem observar aqui, esse pontilhado, que na verdade são os pilares, né? Essas lâminas gêmeas estão suspensas do chão sobre pilotis, então ele desenha até um certo paisagismo aqui por baixo e tal, e no fundo, do outro lado, o auditório. Vamos lá. E esse é um projeto do Jorge Moreira, um projeto que ele concorreu como na primeira fase do concurso, quando era o concurso aberto. A diferença do projeto do Jorge Moreira para o projeto do Lúcio Costa e equipe, que também, na época, agora já com o Jorge Moreira como integrante, é que esse auditório estava para fora. Não é? Então ele coloca o auditório no interior desse pátio aberto, digamos assim. Não é um pátio fechado, porque ele não está enclausurado. E é nítida a influência de um projeto de Le Corbusier, talvez o seu projeto construído da sua primeira fase, da fase do Corbusier até o comecinho da década de 30, talvez o seu maior projeto construído, que é o Palácio dos Centrosóios em Moscou, de 1930. Não é? Onde enfim, esse é um projeto que também ele fez N estudos diferentes, né? As lâminas dos gabinetes e depois essa imensa arena, esse imenso auditório, como vocês podem ver ali na planta. Né? É evidente que o Le Corbusier tem um movimento muito mais solto do que o do Jorge Moreira ou da própria equipe. Agora, interessante notar é que o Le Corbusier não vai querer, por exemplo, como que ele vai quebrar com essa ideia de fazer um edifício que é um U, por exemplo. Né? Como vocês podem observar ali, ele vai romper com esses pedaços, né? E interligar isso aqui de outro jeito. Aí vai soltar um mais para baixo, assim por diante, para soltar essa ideia de que essa quina vira. Não é? Eu tenho quase que um volume solto aqui, um outro volume solto aqui, um outro volume solto aqui. Não é? Não tem essa ideia de que é uma edificação que dá a volta no quarteirão inteiro. Vocês podem ver que, na verdade, em vez de virar isso como um L, assim como os projetos dos brasileiros, isso aqui, assim, o que liga esse com esse é uma circulação horizontal, um acesso. Né? Agora, olhem essa perspectiva em cima, né? E a perspectiva do Jorge Moreira. Né? Quer dizer, é um edifício nitidamente corbusiano, né? Com essa marquise curva na entrada, o pilotis e tudo mais. Bom, existem vários textos de Lúcio Costa explicando os motivos da escolha do Le Corbusier. Eu devo até, inclusive, ter comentado isso com vocês um pouco na aula passada, que talvez, como ele disse, eu poderia ter escolhido qualquer um, né? Quer dizer, o Frank Lloyd Wright visitou a casa projetada pelo Le Corbusier e pelo Gregory Warshawski no Rio de Janeiro, visitou pessoalmente, assim como o Mies van der Rohe visitou, chegou a visitar Brasília, o Le Corbusier também, evidente. Nem por isso o Lúcio Costa escolheu o Mies van der Rohe, ou o próprio Gropius também, conheceu a arquitetura brasileira, visitou a Casa de Canoas, enfim. E, segundo Lúcio Costa, a arquitetura moderna ela deveria responder a ser um raciocínio, uma inteligência que respondesse a 3 convocações, digamos assim, da sua matriz tecnológica, a sua matriz social e a sua matriz plástica. E segundo Lúcio Costa, o único arquiteto capaz, em seu projeto, de responder essas 3 questões era Le Corbusier. Né? Se por um lado
o Gropius responde à questão social, né, da casa em série, da habitação mínima, da habitação social e assim por diante, passa longe a questão tecnológica, principalmente nos primeiros projetos, a questão plástica, então, se comparar com Le Corbusier e com Mies, é até covardia. O Mies van der Rohe, por outro lado, responde muito mais a questão tecnológica do que a questão social e a questão plástica, não é? Mesmo porque a gente tem que lembrar que a definição de arquitetura por Le Corbusier é uma definição clássica, né? Que a arquitetura é o jogo sábio dos volumes sob a luz. Quer dizer, é uma definição que poderia ser de um renascentista, não é? Mas, enfim. E o Le Corbusier e o Lúcio fez a Múmia, e a equipe, enfim, composta por Jorge Moreira, Heide Niemeyer e Hernani Vasconcelos, e não gostou, ele achou que era um projeto pouco moderno, assim. Ele acabou não justificando toda ginástica de se impugnar um concurso inteiro para se promover uma nova arquitetura, e uma nova arquitetura que também não é nem uma coisa nem outra. Ela não tem uma... Isto é, essa geração de arquitetos ainda não tinha uma autonomia, um conhecimento para fazer de fato uma arquitetura moderna. E o Lúcio Costa acaba convencendo, eu sei que a maioria dos estudantes de arquitetura aqui já ouviram essa história umas 10 vezes, mas enfim, no mínimo. Acaba convencendo o Gustavo Capanema a trazer o Le Corbusier. Olha, a gente precisa, de fato, essa é a oportunidade, enfim, do Papa da arquitetura moderna, do grande mestre, vir aqui e prestar uma consultoria de projeto para a gente, assim por diante. O Gustavo Capanema não dá muita bola, e acho que talvez não tivesse nem... quer dizer, autoridade para isso teria, claro, mas acho que ele não estava afim de enfrentar o Getúlio por uma causa que ele não sabia muito bem por quê. Quer dizer, quem entendia de arquitetura era o Lúcio Costa e não ele. Que o Gustavo Capanema solicita ao Lúcio que interceda diretamente ao Getúlio e que cede ao capricho daquele intelectual, enfim, afrescalhado lá, que era o Lúcio Costa. Imagina uma conversa entre o Lúcio Costa e o Getúlio Vargas. Você imaginava o contraste, né? Era quase um... E ele acabou, bom, se o rapaz achou que é importante trazer esse arquiteto francês, que traga então. Aí trouxeram. O Le Corbusier chega, evidentemente, passa 30... E é evidente que ele não vai corrigir um projeto. Olhar um projeto e falar assim, vamos mudar essa parede de lugar para ficar melhor. É evidente que ele vai fazer um projeto novo. E o Lúcio Costa sabia disso também. Não ia trazer o maior... É como você pedir para trazer o Picasso para fazer uma consultoria de um mural e dizer, não, tira aquele laranja e bota um vermelho e aquele azul você tira aquela linha. Não, ele vai vir para fazer o mural, ele não vai para dizer como... Ele é o Picasso, não é? O Corbusier é a mesma coisa. E o Corbusier veio ao Brasil 36, né? O segundo semestre de 36, setembro, outubro. Eu tenho essas datas todas certinhas, mas não é o caso também. Ele passou 37 dias no Rio de Janeiro. Ele não fez apenas esse projeto, enfim, essa é a segunda visita do Le Corbusier ao Brasil. A primeira foi em 29, não é? E desses 37 dias que ele passou aqui, ele passou 34 procurando um terreno e fazendo um projeto para um outro terreno, sem ninguém pedir para ele fazer isso. Ninguém pediu para o Le Corbusier procurar um outro terreno e muito menos fazer um outro projeto para um outro terreno que não existia, né? E depois desses 34, 3 dias antes dele voltar para Paris, ele foi de fato posto na parede, porque o amor do Le Corbusier por arquitetura e por dinheiro, eu acho que era equivalente. Acho que a arquitetura ele gostava um pouco mais, claro. Mas se ele não fizesse o projeto aonde eles pediram para ele fazer, ele não ia receber os honorários, assim por diante. E aí foi uma carta... Existe um livro chamado Colunas da Educação, para quem se interessa. Eu não sei se o livro que o Abílio Guerra fez com o Roberto Segre chega a esse nível de detalhe, mas esse Colunas da Educação conta
com documentos, todas as cartas, a carta do Lúcio convidando o Corbusier, a carta do Corbusier respondendo, depois as cartas do próprio ministério, do próprio ministro e assim por diante. E tem a carta do ministro cobrando o Corbusier, escuta, você vai ter que fazer o projeto. Eu sei que para você aquele terreno não é nada, é indigno da arquitetura moderna. E a partir do 34º dia o Corbusier resolve fazer um edifício. Enfim, mas esse edifício que o Corbusier faz é esse aqui. Ele faz esse edifício para um terreno à beira-mar, vocês estão vendo? Onde hoje, aqui na frente está o aterro do Flamengo, nem existia ainda. Né? Na praia de Santa Luzia, um pouco à frente de onde está o próprio Ministério da Educação hoje. Ele faz aquele primeiro estudo ainda para um terreno inexistente. Ele queria, na verdade, que a arquitetura moderna, como signatário, né, do projeto fiel do projeto moderno, ela não fosse um objeto, isto é, ela não fosse um elemento de composição na cidade tradicional, mas que ela se tivesse descolada e solta da cidade histórica, como se ela pudesse anunciar a disseminação de uma nova ideia e assim por diante. Então ele não tem dúvidas, ele propõe um edifício de frente para o mar com uma proporção absolutamente horizontal, enfim, que ecoa, que é quase uma versão constrangida, digamos assim, daquele próprio edifício dele de 6 quilômetros de comprimento que ele fez em 1929, é evidente que com outra proporção e assim por diante. Isso tudo não sou eu que estou inventando, enfim, tem uma série de dissertações e teses que vão abordar isso. E o Corbusier ele é muito irônico, e nesse sentido muito parecido até com o próprio Paulo Mendes da Rocha, né, que depois que o cara fala, parece que é a coisa mais óbvia do mundo, mas ele precisou falar para você descobrir que é a coisa mais óbvia do mundo. Aí você se sente um pouco idiota também. Né? Que ele fala, mas eu vi o projeto... Ele chama o projeto essa também é uma história que todo mundo conhece, mas enfim. Ele chama o projeto do Lúcio Costa e equipe de múmia, né? Como se aquilo fosse a cabeça, a barra horizontal, o ombro e esses dois braços para frente, assim. Né? E aí ele fala, foi simples, eu vi aquele projeto, eu simplesmente abri o braço da múmia e transformei aquilo. Quer dizer, só o fato de chamar de múmia, ele poderia chamar de homem, esqueleto, sei lá, vista superior de um ser humano. Quer dizer, adjetivar isso de múmia, isso aqui é algo necrosado, né, no tempo, é uma múmia. Né? E ele, ao abrir o braço da múmia, ele desvinculou o desenho da arquitetura ao desenho da cidade histórica. Quer dizer, não é uma arquitetura que está condicionada ao desenho de um quarteirão, de uma quadra inserida numa malha urbana projetada também, no caso, nesse trecho do Rio de Janeiro, não é, mas não é assim na cidade toda, mas não é uma arquitetura que vai estar ali, enfim, cujo desenho da edificação resulta de uma configuração pré-existente, digamos assim. Sendo assim, o resultado disso seria uma arquitetura tudo menos moderna. E aí ele abriu o braço da múmia, está vendo? Ele abriu o braço da múmia e jogou a múmia em direção do aterro do Flamengo. Nada é à toa, né? Não é à toa que aqui, depois de 20 e poucos anos, aqui na frente vai aparecer o Museu de Arte Moderna. Assim, existe a construção de um ideário formal, mas principalmente de um ideário espacial. Eu acho que isso a gente deve pensar. Que a arquitetura moderna, eu vou passar, porque vocês devem estar pensando, nossa, ainda faltam 140. Ela, como projeto da arquitetura moderna, preste atenção, ele é o projeto do espaço moderno, não é o projeto da forma moderna. O desenho desse edifício, a formalização desse edifício, ela pressupõe a existência de um espaço moderno. Só que esse espaço moderno, ele não existe. De fato, ele não está ali. Não é? Então, esse espaço moderno, ele deve ser projetado e construído para ser a base, a superfície da arquitetura moderna. Nem que para isso você tenha que demolir 2 morros, jogar a lama desse morro dentro da água, fazer uma praça seca e botar um edifício moderno. É como se você tentasse botar a Catedral de Brasília na Praça Dom José Gaspar.
fica um peru no pires, fica uma coisa fora do lugar. Porque aquela forma, ela pressupõe um vazio, ela pressupõe um espaço tão moderno quanto aquela forma. Sendo assim, a arquitetura moderna ela é tudo menos um objeto, ela não tem a ideia de objeto, principalmente no caso brasileiro. Para Bauhaus, certamente é um objeto, vocês podiam multiplicar aquilo, pôr em qualquer lugar, isso não é uma questão. Não é? Porque é uma forma, e aí a gente vai entender também essa questão do espaço moderno no Oscar Niemeyer, que ela pressupõe uma distância para ser contemplada. Não dá para você virar a esquina e ver a Catedral de Brasília, virar a esquina e ver o Museu de Niterói. Existe um processo de aproximação entre você e a forma moderna brasileira, mediado pela ideia de vazio. Ela é quase uma imagem, na verdade, ela não é nem um volume. Tanto que o Niemeyer não desenha perspectiva. Né? Se você for pegar imaginemos, por exemplo, que isso aqui seja um bloco de papel A2 maiorzinho do Niemeyer, não é? Como é que ele vai desenhar, sei lá, a Catedral de Brasília aqui? E uma linhazinha lá no fundo e assim por diante. Isto é, o vazio do papel é a escala entre o espaço e a forma na realidade. Então ele jamais vai desenhar a Catedral de Brasília assim. Não é? Então é um modo de dizer como o projeto, de implantar o edifício num vazio, que é tão projeto quanto o próprio edifício. Não tem aqui, que é diferente, evidente, do Museu de Niterói, que tem uma questão chamada natureza, que é outra coisa. Aqui a planta e a vista posterior do edifício da múmia com o braço aberto. Né? Então aqui dá para perceber que tem um dente, né? Dá para estar marcado. Aqui é a fachada, é uma fachada marcada por janelas quadradas, não é uma fachada de vidro, nem uma janela horizontal. O gap que eu acho interessante, que o Luscot sempre fala, a gente estudava o Le Corbusier como sagrado catecismo, né? Ou termos como as tábuas da modernidade. Então tinha um caráter e um aspecto religioso mesmo nisso tudo, não é? As tábuas da modernidade. Entretanto, o Le Corbusier de 1936 não era o Le Corbusier, não era mais esse Le Corbusier estudado como Sagrado Catecismo